Naquela noite, uma tragédia terrível abalou o bairro da Ribeira, em Santa Cruz das Águas. A descoberta de 2 corpos pequenos flutuando nas margens do rio São Francisco, ainda vestidos com seus pijamas, deixou os moradores sem palavras. Quem teria coragem de cometer um ato tão cruel? A surpresa maior veio quando a verdade foi revelada. O responsável era a pessoa em quem mais deveriam confiar, o próprio pai. Esta não é apenas a história de um crime, mas um mergulho na escuridão da alma humana, sobre como o amor pode se transformar em um ódio mortal. Ao longo desta narrativa, você descobrirá como a investigação desvendou, camada por camada, os segredos que silenciaram uma cidade inteira. Cada detalhe desta história fará você repensar o significado de família, amor e talvez perdão. Naquela manhã de 28 de maio de 2023, o sol ainda não havia despontado por completo no horizonte de Minas Gerais. O ar estava pesado e úmido, carregando o cheiro de terra molhada da chuva que caíra durante a noite. Às margens do majestoso rio São Francisco, em meio à névoa fina que dançava sobre a água, um pescador idoso chamado Seu Joaquim remava seu pequeno barco de madeira. Todas as manhãs, desde que sua esposa falecera há 3 anos, o rio se tornará seu único e fiel companheiro. Ele lançou sua rede como de costume, esperando conseguir peixes suficientes para vender na feira. Mas desta vez a rede pareceu estranhamente pesada. Pesada demais para ser apenas peixes. Ah, deve ser um saco de lixo, murmurou ele para si mesmo, puxando a corda lentamente. No entanto, quando o objeto emergiu da água, o rosto de Seu Joaquim se transformou em uma máscara de horror pálido. O que flutuava entre as algas não era um saco, mas o corpo de uma criança. Uma menina, vestindo um pijama rosa. Seus longos cabelos negros se espalhavam na água balançando suavemente com a correnteza. Os olhos de Seu Joaquim se arregalaram, suas mãos tremeram tanto que a rede escapou de seus dedos. O barco balançou. Meu Deus do céu, sua voz era quase um sussurro inaudível. Ele remou apressadamente para a margem, o coração batendo descontroladamente no peito. Com as mãos trêmulas, pegou seu celular antigo e ligou para o posto policial mais próximo. Sua voz falhava enquanto tentava explicar o que havia encontrado. Mas antes que pudesse recuperar o fôlego, um grito veio de mais abaixo no rio, de outro morador que também estava pescando. Seu Joaquim. Aqui tem outro. Aquele grito quebrou o silêncio da manhã, fazendo com que vários moradores das casas ribeirinhas saíssem para ver o que estava acontecendo. Em pouco tempo, uma pequena multidão se formou na beira da água. Ficaram ali paralisados, olhando para os 2 corpos minúsculos que agora repousavam a alguns metros de distância um do outro, sobre a grama molhada. 2 meninas, ainda com seus pijamas impecáveis. Seus rostos estavam serenos, como se estivessem apenas dormindo. Apenas a pele pálida e azulada e o frio da manhã denunciavam a tragédia, fazendo com que qualquer um que olhasse não conseguisse conter as lágrimas. Uma jovem mãe na multidão cobriu a boca, sua voz embargada. São só crianças. Quem teria coragem? Seu Joaquim sentou-se no chão, o olhar perdido no rio. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enrugado. Em um sussurro, ele disse: "Me perdoem, minhas pequenas. Se eu tivesse chegado um pouco mais cedo." Logo o som agudo da sirene de uma viatura policial se aproximou. Agentes da Polícia Civil de Santa Cruz das Águas rapidamente isolaram a área com uma fita amarela. Um delegado, um homem de uniforme impecável, desceu do carro e caminhou rapidamente em direção ao rio. Em seu distintivo lia-se o nome, Delegado André Bastos. Seu rosto era sério, mas marcado por um cansaço profundo, o rosto de um homem que já havia encarado a morte vezes demais. Ele olhou para os 2 corpos, agora cobertos por um lençol branco fino. Em silêncio, seus olhos refletiam uma mistura de tristeza e raiva contida. Não foi afogamento, murmurou ele mais para si mesmo. Há algo errado aqui. Enquanto isso, os moradores locais permaneciam em silêncio, paralisados. O som das risadas das crianças e as conversas matinais habituais haviam desaparecido. Restavam apenas sussurros de orações e soluços contidos. Alguns olhavam para o chão, outros para o céu que começava a clarear,
como se perguntassem a Deus por que aquilo tinha que acontecer com crianças tão pequenas. O rio São Francisco fluía lentamente, levando pequenas espumas prateadas em sua correnteza. Mas para os moradores de Santa Cruz das Águas, naquela manhã, a água do rio parecia mais escura do que nunca, como se guardasse um segredo sombrio que ninguém estava preparado para conhecer. O delegado André ordenou que sua equipe levasse os corpos para o Instituto Médico Legal, IML, para autópsia. Ele permaneceu na margem, deixando o vento da manhã soprar em seu rosto. Um pressentimento estranho o dominava. Isso não foi um acidente, disse ele em voz baixa. Alguém tirou essas duas vidas de propósito. Do outro lado do rio, o sol começava a nascer, pintando o céu com tons dourados que se refletiam na superfície da água. Mas não havia calor naquela manhã, apenas um silêncio gelado, congelado junto com os dois corpos pequenos e as 1000 perguntas que pairavam no ar. A fita amarela já estava esticada, bloqueando o pequeno caminho de terra que os pescadores costumavam usar. O barulho dos motores dos carros da polícia cessou, substituído pelo som de botas pisando na lama. Naquela manhã de 28 de maio, Santa Cruz das Águas parecia prender a respiração. Não havia vendedores de pão de queijo, nem crianças jogando futebol no campinho à beira do rio. Havia apenas olhares vazios e preces sussurradas flutuando no ar. O delegado André Bastos observava o lençol branco que cobria um dos corpos. Sua mão pareceu pesar 1 tonelada quando ele fez um sinal para os peritos do IML levantarem os sacos mortuários. Ao seu lado, o inspetor Rafael Costa, um jovem agente, anotava cada detalhe em sua caderneta, a hora, a direção do vento, como se temesse que um único segundo escapasse de seus registros. Doutor, a voz de seu Joaquim era rouca. Eu pensei que fosse um saco de lixo. Eu não imaginava. André olhou para ele com gentileza. O senhor fez a coisa certa. Muito obrigado. Deixe o resto conosco. Seu Joaquim assentiu lentamente e se afastou, juntando-se à multidão. Seu rosto parecia ter envelhecido 10 anos, e em seus olhos havia uma profundidade que poucos ousariam encarar. O sentimento de culpa de um inocente. Os moradores observavam de trás da fita amarela. Uma jovem mãe abraçou seu filho com mais força. Um pai abaixou a cabeça, as mãos unidas em oração. Padre Miguel, o pároco local, estava de pé com um terço nas mãos, olhando para os lençóis brancos e sussurrando baixinho: que Deus as receba em sua misericórdia e amoleça o coração de quem lhes fez mal. Suas palavras caíram como uma chuva fina, quase inaudíveis, mas deixaram uma marca no coração de todos os presentes. O rabecão partiu lentamente. Os 2 sacos pretos foram erguidos com respeito, novamente cobertos por lençóis brancos. O delegado André o seguiu, seus olhos fixos no rio que brilhava sob o sol. Cada passo parecia mais pesado, pois ele sabia que casos envolvendo crianças nunca eram fáceis para ninguém. No IML de Santa Cruz das Águas, o ar frio e o cheiro de antisséptico eram penetrantes. Luzes de neon brancas iluminavam a mesa de aço inoxidável. A doutora Mariana Lima, uma mulher de cabelos presos e olhar nítido, cumprimentou brevemente. Começaremos imediatamente, delegado. Siga o protocolo completo, doutora, respondeu André, observando através de um vidro. Rafael assistia com o rosto tenso. Ele era jovem, com apenas 2 anos na divisão de homicídios. Já havia registrado muitos casos, mas ver os corpos daquelas crianças naquela sala silenciosa fez sua respiração ficar presa. Quem teria coragem de fazer uma coisa dessas, chefe? Murmurou ele. André se virou, o olhar fixo à frente. Essa pergunta não tem resposta, Rafael. Nosso trabalho não é adivinhar o coração dos homens, mas ler os rastros que eles deixam. O relógio na parede se movia lentamente. Doutora Mariana trabalhava com a calma de uma especialista. Cada pequeno hematoma foi examinado, cada pedaço de tecido foi coletado para análise. Horas depois, ela olhou para André através do vidro e disse em voz baixa: não há sinais de água nos pulmões, delegado. Nem lama nem algas. A suspeita se confirma, não foi afogamento. A hora da morte foi por volta da noite do dia 26 de maio. André ficou em silêncio.
Suas palavras confirmaram o pressentimento que o assombrava desde a manhã. Aquilo não foi um acidente. As duas meninas foram mortas antes de serem jogadas no rio. No meio do exame, o celular de André vibrou. Uma equipe de campo relatava ter encontrado uma sandália infantil roxa rio abaixo. Havia lama seca e pedaços de grama presos nela. Embale com cuidado e mande para a perícia. Garanta que a cadeia de custódia seja mantida, ordenou André. Ele voltou a olhar para suas anotações. Tudo começava a se conectar. As roupas de dormir arrumadas, os cabelos não emaranhados, a pele sem marcas de arrasto pela água. Elas não vieram para o rio sozinhas, pensou ele. Foram trazidas até aqui. Ele desenhou um rápido esboço em seu caderno, a correnteza do rio, a direção da ponte, um possível local onde um veículo poderia ter parado. O ponto mais lógico é a ponte Presidente Vargas, murmurou. Delegado? Perguntou Rafael. Prepare um pedido para as gravações das câmeras de segurança ao longo da rota do bairro da Ribeira até a ponte. Posto de gasolina, lojas, tudo entre meia-noite e 3 da manhã do dia 27. Quero também os vídeos das lojas de conveniência que ficam de frente para a avenida. Entendido, chefe. Ao entardecer, o sol se inclinava para o oeste. Na margem do São Francisco, algumas mães acendiam pequenas velas em recipientes de plástico e as colocavam na água. Padre Miguel conduziu uma breve oração, sua voz suave sob o vento. Ó Deus, dai a paz a estas duas crianças e perdoai aquele que perdeu o rumo. Atrás da pequena multidão, Dona Helena, a proprietária de um pensionato no bairro da Ribeira, parecia ansiosa. Ela finalmente se aproximou de um policial de plantão. Sua voz era baixa. Moço. Na noite retrasada eu ouvi uma briga vindo do quarto número 3, o quarto do Bruno. Depois da meia-noite ouvi um barulho de alguém descendo com algo pesado. Não tive coragem de sair. O policial anotou tudo e relatou imediatamente ao inspetor Rafael. Em 15 minutos, a anotação estava nas mãos de André. Ele leu rapidamente e fechou os olhos por um instante. As peças começavam a se encaixar. À noite do dia 26, pijamas, o barulho de algo pesado e as fibras de tecido de adulto encontradas sob as unhas de uma das vítimas. Naquela tarde, André estava novamente na margem do rio. A correnteza do São Francisco parecia calma, como se guardasse um segredo pesado demais para revelar. Ele olhou para o céu alaranjado no horizonte. Nós nos atrasamos, murmurou ele, sem saber para quem. Para as duas meninas, para Deus ou para si mesmo. Seu celular vibrou novamente. Uma mensagem da unidade de TI. O acesso às câmeras do posto de gasolina foi autorizado. André se endireitou. Rafael, vamos para o posto. Quero um relatório preliminar na minha mesa antes da meia-noite. Sim, chefe. O vento da tarde soprava do rio, trazendo um cheiro úmido característico. Na superfície, pequenas espumas refletiam a luz do sol poente, como estrelas que tivessem caído na água. O delegado André sabia que teria dificuldade para dormir naquela noite. Pois toda vez que fechasse os olhos, a imagem das duas meninas certamente voltaria, pedindo por justiça, não por pena. A noite caiu lentamente sobre Santa Cruz das Águas. O céu adquiriu um tom de cinza escuro, e o som dos grilos ecoava nos arbustos à beira da estrada. No segundo andar da delegacia, a sala de investigação era iluminada apenas pelo brilho intermitente das telas dos computadores. O delegado André Bastos estava sentado, ereto, em frente a um monitor grande, segurando uma xícara de café que há muito esfriara. Ao seu lado, o inspetor Rafael Costa examinava as cópias das gravações de várias câmeras de segurança, recém-chegadas do posto de gasolina na avenida principal que levava à ponte Presidente Vargas. A gravação é da meia-noite às 3 da manhã, delegado, disse Rafael com a voz tensa. Mas a maior parte está escura, a iluminação é péssima. André assentiu lentamente. Não tem problema. Às vezes, a verdade se esconde justamente nas sombras. Ele girou sua cadeira, encarando a tela grande. Na gravação, a rua estava deserta com apenas uma moto ocasional passando, seus faróis refletindo no asfalto molhado.
O relógio no canto esquerdo marcava 0h57 do dia 27 de maio de 2023. Pare aí, disse André. Rafael apertou o botão de pausa. A imagem congelou. Uma velha moto Honda CG, um modelo antigo, passou rapidamente, vindo da direção do bairro da Ribeira em direção à ponte. O piloto usava uma capa de chuva azul escura. Estranhamente, não havia chovido naquela noite. Aumente o zoom, ordenou André. Rafael ampliou a parte central da tela. A imagem do piloto ficou mais nítida. A placa está parcialmente coberta, chefe, disse ele. Mas o modelo parece muito com a moto do Bruno Santos, o homem do quarto 3 do pensionato. André olhou para a tela sem piscar. Na frente da moto, algo grande estava enrolado em um tecido, apoiado nos pés do piloto. O pacote parecia pesado, balançando ligeiramente toda vez que a moto passava por uma irregularidade no asfalto. E no banco de trás, uma pequena sombra se inclinava contra o corpo do piloto, como uma criança adormecida. Mas André sabia que não era sono. A atmosfera na sala de investigação ficou pesada. Rafael engoliu em seco, seus dedos tremendo sobre o teclado. Delegado. São as filhas dele, não são? André encarou a tela por mais alguns segundos antes de responder em voz baixa. Provavelmente sim. Eles assistiram à gravação repetidamente. A cada vez a cena se tornava mais sombria. Não havia som, apenas o zumbido silencioso da moto que parecia ainda ecoar em seus ouvidos. Minutos depois, Rafael encontrou uma segunda gravação, da câmera de uma loja de materiais de construção perto da ponte. O relógio marcava 1h23. Ele de novo, chefe, disse ele rapidamente. A tela mostrava a sombra da mesma moto parada no acostamento, perto da grade da ponte. O piloto desceu, curvando-se como se estivesse levantando algo da parte da frente da moto. Na escuridão, seus movimentos eram lentos, como se estivesse arrastando um peso para a beira. Então ele ficou parado por alguns segundos, olhando para o rio abaixo, antes de subir na moto novamente e se afastar lentamente. André apertou a caneta em sua mão com tanta força que o plástico estalou. Anote a hora exata. 1h23. Localização: Ponte Presidente Vargas. A direção da correnteza bate com o local onde os corpos foram encontrados esta manhã. Rafael olhou para a tela congelada. Então, ele as jogou no rio naquela noite. André assentiu, mas em seu coração, não era apenas raiva que crescia. Havia algo mais profundo, uma tristeza avassaladora. Como um pai poderia fazer algo assim? Ele olhou para Rafael. Não tire conclusões ainda. Confirme se a moto é mesmo do Bruno. Chame a equipe técnica. Compare o número da placa, o tipo de capacete e a capa de chuva. Veja se há alguma loja por perto que venda capas de chuva azuis como essa. Rafael saiu apressado. André permaneceu sentado, olhando para a tela agora vazia que acabará de exibir uma tragédia. A lâmpada na sala de investigação piscou, aumentando a atmosfera sombria. Ele respirou fundo e fez uma anotação curta em seu pequeno caderno. Ele sabia pelo olhar do policial que tudo estava prestes a terminar. Perto do amanhecer, Rafael voltou com uma pasta. Delegado, a equipe trabalhou a noite toda sem descanso. Tudo foi confirmado. A moto gravada pelas câmeras é de Bruno Santos. A placa parcial bate com os registros do Detran. Até a capa de chuva é da mesma cor da que encontramos no quarto do pensionato durante a busca inicial. André olhou para os papéis por um longo tempo, depois se levantou. Temos motivos suficientes para trazê-lo de volta à delegacia. Hoje, amanhã começava a raiar. Da janela, o sol nascia por trás das árvores com uma cor laranja pálida. André observou a luz por um momento. Às vezes, pensou ele, o novo dia não traz necessariamente uma nova esperança. Por volta das 9 da manhã, André e 2 policiais chegaram ao pensionato no bairro da Ribeira. Dona Helena, a proprietária, os recebeu com um rosto preocupado. Ele ainda está lá dentro, delegado. A luz do quarto dele ficou acesa a noite toda, disse ela.
André assentiu. Ele bateu na porta. Bruno Santos? Somos da Polícia Civil. Precisamos fazer mais algumas perguntas. De dentro, ouviram-se passos lentos. A porta se abriu. Bruno estava parado no umbral, o rosto pálido, os olhos inchados. Em sua mão esquerda, ainda havia uma xícara de café intocada. Podem entrar, policiais. Eu já respondi tudo ontem. Sua voz era baixa, como a de alguém que havia perdido todas as forças. André olhou para ele com calma. Só queremos esclarecer alguns pontos. O senhor poderia nos acompanhar até a delegacia? Bruno assentiu, olhando para o chão. Ele não fez perguntas. Apenas pegou uma jaqueta surrada do cabide e caminhou lentamente em direção à viatura. Ao atravessar o pátio, alguns outros moradores espiaram de suas janelas. Ninguém ousou dizer uma palavra. Dentro do carro o silêncio era total, quebrado apenas pelo ronco suave do motor. Bruno sentou-se no banco de trás, as mãos tremendo. Ele olhava pela janela para as ruas que costumava percorrer com suas duas filhas. Cada esquina parecia a mesma, mas sem as risadas delas, tudo parecia vazio. Na sala de interrogatório, o delegado André observava Bruno, que estava sentado em uma cadeira de metal. Seu rosto estava inexpressivo, mas seu olhar não era selvagem como no dia anterior, era um olhar de exaustão. Bruno, disse André com um tom suave, mas firme. Recebemos os resultados da perícia e as gravações das câmeras de segurança. Há algumas coisas que não batem com o seu depoimento anterior. Bruno abaixou a cabeça, seus dedos apertando a barra da camisa. Eu não sei de nada, senhor. Eu só perdi minhas filhas. André tirou algumas fotos. Olhe isto. Esta é uma gravação do posto de gasolina a 0h57. Esta é da ponte, a 1h23. Esta é a sua moto, não é? Bruno olhou para as fotos por um longo tempo, depois balançou a cabeça lentamente. Não sou eu, senhor. Existem muitas motos parecidas. André respirou fundo. Tudo bem, então. Mas vamos comparar as fibras da sua roupa com os resultados do laboratório. Bruno olhou para o nada sem responder. Seu rosto não expressava raiva, mas sim a espera por algo que ele sabia que inevitavelmente aconteceria. Perto do meio-dia, André saiu da sala e olhou para Rafael. Não vamos pressioná-lo agora. Alguém como ele desmorona sozinho se o deixarmos em silêncio por tempo suficiente. Rafael assentiu. Delegado, ele parece já ter se rendido, mesmo antes de ser acusado. André olhou para o céu lá fora. Às vezes, as pessoas mais calmas são as que estão mais próximas de desabar. O rio São Francisco, à distância, brilhava sob a luz do meio-dia. Mas para André, aquele brilho era como um espelho, refletindo a imagem de um pai que talvez guardasse o segredo mais sombrio do mundo. Um segredo sobre sua própria carne e sangue. Naquela tarde, o ar em Santa Cruz das Águas estava quente e seco. Do lado de fora da delegacia, as árvores de jacarandá projetavam longas sombras na calçada, enquanto na sala de investigação, o ar parecia ter parado. O delegado André Bastos estava de pé em frente à janela, olhando para fora sem realmente ver. Através do vidro, a rua estava movimentada com o barulho de motos, mas sua mente estava presa na sala de interrogatório ao lado, onde um homem chamado Bruno Santos estava sentado em silêncio, de cabeça baixa, sem dizer uma palavra. O inspetor Rafael entrou com uma pasta fina. Delegado, levantei alguns dados sobre a vida familiar do Bruno. Com base no depoimento de vizinhos e da proprietária do pensionato. André se virou. Me dê um resumo. Rafael abriu a pasta. Bruno, 42 anos, nascido e criado em Pirapora. Sua esposa, Sofia Almeida, 35 anos, natural de Santa Cruz das Águas. Casaram-se há 10 anos, tiveram 2 filhas, Nina e Rosa, de 8 e 5 anos. Segundo vizinhos antigos, a família era feliz no início. Bruno trabalhava em uma pequena oficina mecânica, Sofia tinha uma lanchonete em casa. Mas nos últimos 2 anos, a lanchonete fechou e a situação financeira começou a piorar. André ouvia sem interromper. Rafael continuou.
Depois de se mudarem para Santa Cruz das Águas, alugaram uma casa pequena no bairro da Ribeira. Os vizinhos dizem que ultimamente ouviam muitas brigas à noite. Sofia saiu de casa algumas vezes, mas sempre voltava. Nos últimos 2 meses ela começou a trabalhar meio período em um bar perto do mercado municipal. Foi lá que ela se aproximou de um cliente. André olhou para Rafael. Você já confirmou isso? Sim, delegado. O homem se chama Ricardo, um vendedor de frutas. Foram vistos almoçando juntos algumas vezes, mas Sofia nega qualquer relacionamento, diz que eram apenas amigos. André respirou fundo. Mas em um casamento que já está em crise, a palavra amigo muitas vezes soa como uma ferida. Rafael ficou em silêncio, fechando a pasta. André foi até sua mesa e pegou outro arquivo, o relatório do psicólogo forense. Ele o leu lentamente. Cada frase parecia pesar. Bruno demonstra sinais de estresse severo, perda de controle e uma tendência a culpar a parceira por todos os fracassos de sua vida. André olhou para o papel por um longo tempo e disse em voz baixa: alguém como ele não se torna um criminoso da noite para o dia. Ele se afoga lentamente, submerso em uma decepção que nunca expressou. O entardecer se aproximava. Lá fora, o céu começava a escurecer e o ar estava mais suave. Na sala de interrogatório, Bruno ainda estava sentado na mesma cadeira de metal. A luz amarela acima de sua cabeça projetava a sombra de seu rosto na parede. Quando André entrou, ele não se virou, apenas moveu os dedos sobre a mesa, como se contasse algo que não existia. André sentou-se à sua frente, colocando uma xícara de chá na frente de Bruno. Beba um pouco. Talvez ajude você a falar. Bruno ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Eu não sei por onde começar, senhor. Comece pelo que você mais se lembra, disse André suavemente. Da última noite em que viu suas filhas vivas. Bruno olhou para baixo, sua voz rouca. Naquela noite estava muito quente. Rosa não parava de chorar, pedindo pela mãe. Nina tentava acalmá-la, mas no final, as duas estavam chorando. Eu não dormia há dias. Na minha cabeça só havia uma pergunta: por que Sofia foi embora? André não o interrompeu. Deixou Bruno falar. Eu pensei que ela só precisava de um tempo. Mas quando ouvi as pessoas dizendo que ela estava sempre com outro homem, senti como se estivesse pegando fogo. Eu esperava todas as noites, torcendo para ela voltar, mas tudo que vinha era o silêncio. Ele parou por um momento, respirando com dificuldade. As meninas perguntavam sem parar: papai, cadê a mamãe? Eu dizia que não sabia. Mas naquela noite, quando Rosa começou a ter febre e Nina me pediu para ligar para a mãe delas, eu senti raiva. Não delas, mas da vida. André o observava em silêncio. Eu saí para comprar uma bebida no bar, depois me sentei sozinho na frente de casa. Bebi não sei quantos copos. Quando voltei, elas já estavam dormindo. Sentei-me no chão, olhando para os rostos delas. Eram tão parecidas com a mãe. Pensei que talvez, se elas não estivessem mais aqui, Sofia se arrependeria. Eu não percebi o que estava fazendo. Só me lembro que depois disso a casa ficou muito, muito silenciosa. Bruno cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo. Eu não queria matá-las, senhor. Eu só queria que Sofia soubesse como é sentir a dor da perda. André fechou os olhos por um momento. Ele já tinha ouvido muitas confissões, mas cada uma ainda o sufocava. Bruno, disse ele em voz baixa. Nenhuma perda justifica ser paga com a vida de um filho. A noite caiu novamente sobre Santa Cruz das Águas. Uma chuva fina começou a cair no telhado da delegacia. Em outra sala, o inspetor Rafael olhava para o relatório final da perícia e as fotos da cena do crime. Ele fechou a pasta, esfregando o rosto. Como alguém pode mudar tão rápido, delegado? Perguntou ele quando André entrou. André parou em frente à janela, observando as luzes da rua. Eles não mudam da noite para o dia, Rafael. Eles apenas guardam a dor por muito tempo, sem saber como curá-la. Rafael abaixou a cabeça. E Sofia? Ela já sabe. Ainda não. Mas vamos chamá-la amanhã.
Ela precisa saber a verdade. O quão caro foi o preço da partida que ela escolheu? Houve um momento de silêncio, preenchido pelo som da chuva. André olhou novamente para os arquivos em sua mão. Uma foto antiga da família, Bruno, Sofia e as duas meninas, sorrindo em frente à casa alugada. Um sorriso que agora era apenas uma imagem. Ele olhou para a foto por um longo tempo e sussurrou: nenhuma casa desmorona por causa da pobreza. Uma casa desmorona quando os corações param de se abraçar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sofia estava sentada no quarto apertado da casa de sua irmã, onde estava hospedada. Ela olhava para seu celular, abrindo a galeria de fotos. O rosto de suas duas filhas, sorrindo em um parque com balões nas mãos. Lágrimas escorreram lentamente. Ela não sabia que naquele mesmo momento na delegacia, os nomes de suas filhas estavam sendo escritos em um processo criminal como vítimas. Seu telefone tocou. Um número desconhecido. Ela hesitou por um momento e depois atendeu. Boa noite, senhora Sofia? A voz do outro lado era suave, mas firme. Sou o delegado André da Polícia Civil. Esperamos que a senhora possa vir à delegacia amanhã de manhã para prestar um depoimento adicional. Sofia sentiu um calafrio. Sobre o que, delegado? André ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sobre sua família, senhora. Naquela noite, entre o som da chuva e as luzes turvas da cidade, dois destinos caminhavam para um encontro que abalaria todos os corações. Uma esposa que ainda tinha esperança e um marido que já havia perdido tudo. Na manhã seguinte, depois de uma noite de chuva, a delegacia de Santa Cruz das Águas já estava movimentada desde cedo. Uma névoa fina ainda pairava sobre os telhados, e o cheiro de terra molhada enchia o ar. No pátio, alguns policiais circulavam com pastas nas mãos. Na sala de interrogatório do segundo andar, o delegado André Bastos olhou para o relógio. 8h15. Hoje não era um dia de trabalho comum. Hoje duas pessoas que um dia dividiram uma casa e um amor se enfrentariam novamente, não como marido e mulher, mas como perpetrador e testemunha de uma tragédia que levou duas vidas inocentes. O inspetor Rafael entrou com uma nova pasta. Delegado, a senhora Sofia chegou. Está esperando lá fora. André assentiu. Deixe o Bruno na sala ao lado por enquanto. Vamos falar com a Sofia primeiro. A porta se abriu lentamente. Sofia entrou com passos hesitantes. Ela parecia mais magra do que na última foto, seus olhos estavam inchados e o cabelo estava preso de qualquer maneira. Vestia uma camisa simples, azul clara. Seu rosto estava pálido. Por favor, sente-se, senhora Sofia, disse André suavemente. Ele olhou para a mulher com um olhar caloroso, mas firme. A senhora está pronta para responder a algumas perguntas? Sofia assentiu lentamente, sua voz quase inaudível. Estou pronta, delegado. Por favor, me diga. Minhas filhas. Onde elas estão agora? André abaixou a cabeça por um momento. Encontramos dois corpos de meninas no rio, há 2 dias. Com base nos resultados da identificação, tudo corresponde aos dados de suas filhas. Sofia ficou em silêncio por um longo tempo, o rosto empalidecendo, as mãos tremendo sobre a mesa. Finalmente, ela cobriu o rosto e começou a chorar. Não. Não pode ser, delegado. Elas estavam bem quando eu saí. André não tentou parar seu choro. Ele sabia que certas verdades só podem ser aceitas com lágrimas, não com explicações. Minutos depois, Sofia olhou para André com os olhos vermelhos. Quem fez isso, delegado? Sua voz era rouca e trêmula. André suspirou profundamente. Ainda estamos investigando, mas todas as evidências apontam para alguém que a senhora conhece. Sofia o encarou, o coração batendo rápido. Não me diga que foi o Bruno. André não respondeu diretamente. Abriu a pasta e colocou sobre a mesa a foto da moto antiga passando pela câmera de segurança e a capa de chuva azul encontrada no quarto do pensionato. Sofia olhou para a foto por um longo tempo antes de cobrir a boca com a mão. As lágrimas escorreram ainda mais. Essa é a jaqueta do meu marido, sussurrou ela. André olhou para ela com empatia.
Senhora, entendemos que isso é muito difícil, mas precisamos saber. Ultimamente havia algo diferente? O Bruno parecia com raiva instável? Sofia enxugou as lágrimas. Nós brigávamos muito, delegado. Ele ficava com raiva facilmente e ciumento, me acusava de várias coisas. Fui para a casa da minha irmã só para me acalmar. Pensei que se eu me afastasse, ele perceberia. Eu estava errada. Pensei que o tempo curaria, mas em vez disso fez com que ele perdesse o rumo. André anotou cada palavra. Em seguida, olhou para Sofia lentamente. Senhora, hoje vamos colocá-la frente a frente com seu marido. Não para machucá-la, mas para que ouça a verdade diretamente dele. Sofia o olhou assustada. Ele? Ele sabe sobre as meninas? Ele sabe, respondeu André. E ele já confessou tudo. O corpo de Sofia tremeu violentamente. Eu não consigo, delegado. André olhou para ela com gentileza. Ninguém está forçando a senhora a odiá-lo. Às vezes, confrontar a pessoa que destruiu nossa vida nos ajuda a entender por que tudo aconteceu. Minutos depois, 2 policiais trouxeram Bruno. Seus passos eram lentos, o rosto pálido, os olhos fundos. Assim que viu Sofia, ele parou. A sala ficou em silêncio. Não havia som, exceto pela respiração pesada e contida. Sofia o olhou com os olhos vermelhos, sem lágrimas. Por quê? Perguntou ela, baixinho. Bruno abaixou a cabeça. Eu me senti vazio, Sofia. Quando você foi embora, foi como se eu estivesse vivendo sem rumo. Sofia se levantou, as lágrimas finalmente caindo. Então você resolveu tudo matando nossas filhas? Elas não tinham culpa de nada, Bruno. Elas só sentiam falta da mãe. Bruno começou a chorar, sua voz trêmula. Eu sei. Eu não mereço ser chamado de pai. Mas naquela noite, eu perdi o controle. Toda vez que eu olhava para os rostos delas, eu via você. Seu sorriso, seus olhos. E eu odiava isso, porque eu ainda te amava demais. Sofia cobriu os ouvidos, gritando. Que tipo de amor é esse? Se você me amasse, teria cuidado delas, não as matado. Seu corpo balançou e ela quase caiu. Rafael rapidamente a ajudou a se sentar novamente. André os observava com um olhar pesado. Não há palavras que possam redimir este pecado. Mas Bruno, fale. Não por nós, mas por ela. A mulher que você um dia amou e as 2 filhas que agora descansam em um lugar melhor. Bruno olhou para Sofia, as lágrimas escorrendo sem parar. Eu me arrependo, Sofia. Todas as noites, eu ouço as vozes delas me chamando. Eu queria ir com elas, mas tenho medo. Medo de que elas não queiram mais me chamar de pai. Sofia soluçou baixinho, de cabeça baixa. Eu te odeio, Bruno, disse ela lentamente. Mas uma parte de mim também sente pena. Porque você não matou apenas elas. Você também se matou. André se levantou lentamente. É o suficiente por hoje. A verdade foi dita. Deixemos a lei fazer seu trabalho e o tempo curar o que for possível. Ele fez um sinal para os policiais levarem Bruno de volta para a cela. Sofia permaneceu sentada, olhando para a mesa vazia à sua frente. Lá fora, o sol já estava alto, refletindo sua luz na janela da sala de interrogatório. André ficou no corredor, observando o brilho por um longo tempo. Em seu coração ele pensou, às vezes, o crime não nasce do ódio, mas de um amor que perdeu o rumo. Enquanto isso, na sala agora silenciosa, Sofia cobriu o rosto com as 2 mãos. Em seu coração, ela rezava para que suas 2 filhas, no céu, não estivessem vendo como sua mãe agora só conseguia chorar, impotente. No fundo de sua alma, havia uma pequena esperança de que um dia essa ferida cicatrizaria, embora ela soubesse que algumas feridas estão destinadas a nunca desaparecer completamente. Uma semana se passou desde aquele dia de interrogatório, mas Sofia ainda não conseguia dormir em paz. A noite caiu lentamente sobre Santa Cruz das Águas. Uma chuva fina voltou a molhar a cidade, deixando o ar úmido e com cheiro de terra. Às margens do rio São Francisco, as luzes dos postes se refletiam na superfície da água ondulante.
Entre o som da chuva e o farfalhar do vento, uma mulher estava sentada na beirada de concreto. Um pequeno guarda-chuva preto cobria sua cabeça, mas a barra de seu vestido já estava molhada. Era Sofia, que não se movia daquele lugar desde a tarde. O mesmo lugar onde suas duas filhas foram encontradas dias antes. Em seu colo, 2 galhos de jasmim branco repousavam, úmidos. Sofia olhava para a água que corria sem parar, como se tentasse falar com a correnteza que um dia levou suas filhas. A chuva embaçava sua visão, mas as lágrimas que caíam em seu rosto não eram apenas do céu. Nina. Rosa. Ela sussurrou, sua voz quase engolida pelo som da água. Mamãe veio de novo. Prometo que não vou demorar tanto para voltar como da outra vez. Ela segurou as flores com força e as colocou suavemente na superfície da água. As 2 flores giraram e foram levadas pela correnteza escura e calma. Sofia abaixou a cabeça, as mãos tremendo. Ela ainda se lembrava de cada detalhe, a risada de Nina enquanto desenhava uma casa, o choro de Rosa que não dormia sem ser embalada. Ela fechou os olhos e a imagem de seus rostos apareceu, calorosa, inocente e agora, apenas uma lembrança. Ela sussurrou, a mamãe errou. Pensei que ir embora curaria a ferida, mas em vez disso fez tudo desmoronar. Se eu tivesse voltado naquela noite, talvez este mundo não tivesse se tornado tão escuro. Sua voz era rouca, mas suave, como uma oração prestes a se quebrar. A alguns passos de distância, o delegado André Bastos estava parado sob um guarda-chuva preto. Ele veio sem avisar ninguém. Só queria garantir que a mulher não estivesse sozinha. Rafael estava ao seu lado, segurando uma pequena garrafa térmica com chá quente. Delegado sussurrou Rafael. Por que o senhor não fala com ela? André olhou para Sofia, que ainda estava imóvel na beira do rio. Porque há tristezas que não precisam de palavras para serem curadas, respondeu ele baixinho. Eles ficaram ali em silêncio por um longo tempo. Rafael finalmente sussurrou novamente, eu não consigo entender, delegado. Como um pai pode fazer algo assim? André olhou para a água escura do rio. Às vezes, o ódio é apenas a sombra de um amor que perdeu o rumo, Rafael. Alguém que ama demais, mas não sabe como deixar ir, pode destruir tudo o que mais ama. Rafael abaixou a cabeça. Então, quem devemos culpar, delegado? O Bruno, a Sofia ou o destino? André sorriu com amargura. Não precisamos apontar o dedo para ninguém. A lei julgará os atos, mas o coração humano continuará a carregar o resto. Ele olhou para Sofia, que ainda estava de cabeça baixa. Olhe para ela. Ela não está na prisão, mas viverá todos os dias na cela de seu próprio arrependimento. Sofia enxugou o rosto com a mão fria. A chuva começou a diminuir, mas o céu permaneceu cinzento. Ela olhou para as flores que já se distanciavam e se levantou lentamente. Vocês devem estar em paz agora, não é, minhas filhas? Disse ela baixinho. Se a mamãe pudesse trocar tudo para abraçá-las mais uma vez, eu faria isso sem hesitar. Ela fechou os olhos por um momento, respirou fundo e deu um sorriso fraco. Um sorriso que parecia mais uma ferida do que felicidade. André se aproximou lentamente. Ele não queria assustá-la, apenas ficou a alguns passos de distância. Senhora Sofia, chamou ele, suavemente. Sofia se virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Obrigada por ter vindo, delegado. André assentiu. Só queria ter certeza de que a senhora estava bem. Bem, Sofia sorriu com tristeza. Eu não sei mais o que é estar bem. Mas ainda estou viva. Talvez isso seja o suficiente. André olhou por alguns segundos e disse, suas filhas certamente gostariam de vê-la continuar forte. Viver não é para esquecer, mas para perdoar. Sofia o encarou em silêncio. E se eu não conseguir me perdoar, delegado? André respirou fundo. Então, deixe o tempo fazer isso por você. Às vezes, Deus nos dá um longo tempo não para nos punir, mas para que aprendamos a fazer as pazes. Sofia olhou novamente para o rio e disse, quando eu era pequena, meu pai costumava dizer que este rio leva as orações das pessoas arrependidas. Talvez esta noite eu confie minha oração a ele também.
Ela se agachou novamente, mergulhou a ponta dos dedos na água e olhou para a correnteza. Devolva-as à luz de Deus, sussurrou ela. Houve um momento de silêncio, apenas o som da água e do vento farfalhando entre as árvores. André observou a cena com um sentimento pesado, mas também de paz. Ele sabia que nem todas as histórias têm um final feliz, mas toda história cheia de lágrimas deixa uma lição para aqueles que estão dispostos a ouvir. Quando Sofia se afastou, André e Rafael também se viraram. Eles caminharam lentamente pela estrada molhada em direção à viatura estacionada sob uma grande árvore. No caminho, Rafael disse em voz baixa: "Delegado, o Bruno ainda quer se matar?" André suspirou. Ele diz que sim, mas agora ele está mais quieto, como se estivesse se preparando para um final diferente. Então, ele merece ser perdoado? Perguntou Rafael, hesitante. André olhou para frente. A luz dos postes refletia no para-brisa. O perdão não é sobre merecer ou não. O perdão é uma forma de não nos afogarmos junto com o pecado dos outros. Rafael ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. O carro seguiu lentamente pela margem do mesmo rio. À distância, as duas flores de jasmim branco ainda flutuavam, dançando sobre a correnteza antes de finalmente desaparecerem em uma curva escura. André as observou pelo espelho retrovisor e sussurrou para si mesmo: talvez, em algum lugar, duas menininhas estejam sorrindo. Porque esta noite, pelo menos, a mãe delas teve a coragem de voltar. O céu de Santa Cruz das Águas escureceu completamente. A chuva parou, deixando para trás o cheiro suave da terra. O rio São Francisco voltou ao silêncio. Mas para aqueles que conheceram esta história, cada gota de sua água sempre soará como orações de arrependimento, perdão e um amor que finalmente encontrou o caminho de volta para casa. 2 semanas se passaram desde a noite chuvosa à beira do rio São Francisco. A alvorada despontava em Santa Cruz das Águas quando as grades de ferro do presídio estadual brilhavam com os primeiros raios de sol. No bloco C, onde os detentos de crimes graves eram mantidos, a atmosfera ainda era silenciosa, interrompida apenas pelo eco dos passos de um guarda no longo corredor e pelo tilintar suave das chaves. Em uma das celas apertadas de 3 por 4 metros, Bruno estava sentado, encostado na parede fria com a cabeça baixa. Fazia 2 semanas desde a última audiência e desde então, ele mal falará com alguém. No chão à sua frente havia uma folha de papel amassada, uma caneta barata e uma xícara de chá frio. Bruno olhou para o papel por um longo tempo, como se houvesse algo pesado demais para ser escrito ali. Sua mão tremia, mas ele finalmente pegou a caneta. No canto do papel, com uma caligrafia instável, ele escreveu: "Para Nina e Rosa, minhas filhas que não tiveram tempo de crescer." Ele parou por um momento, olhando para o teto úmido. O som de um pássaro do lado de fora da grade apertou seu peito. Ele começou a escrever lentamente, letra por letra, como uma ferida sendo gravada em seu próprio coração. Papai sabe que desculpa não é suficiente. Papai sabe que vocês não podem ler esta carta. Mas deixem o papai falar só mais uma vez, mesmo que seja apenas para o vento que a levará até vocês. Ele engoliu em seco, as lágrimas se acumulando. Naquela noite, papai estava com raiva do mundo, mas, na verdade, estava com raiva de si mesmo. Papai perdeu a cabeça porque se sentiu abandonado. Papai não aguentou ver os rostos de vocês, tão parecidos com o da mãe. Toda vez que vocês riam, eu me sentia apunhalado pela culpa. Mas eu deveria ter protegido, não destruído. Bruno largou a caneta, olhando para seus dedos trêmulos. Ele enxugou o rosto e continuou a escrever. Agora, todas as noites, a imagem de vocês vem me visitar. Não para me punir, mas como se me guiasse para não desistir. Às vezes Nina me chama: "Papai, olha meu desenho." E Rosa ri baixinho, como antes. Eu olho para esta parede e finjo que vocês ainda estão aqui, sentadas no meu colo, pedindo uma história antes de dormir. Ele parou novamente e depois escreveu lentamente: "Tenho medo de dormir, minhas filhas. Porque toda vez que acordo, a realidade me esbofeteia. Não há vocês, não há casa, apenas grades e culpa." Uma lágrima caiu sobre o papel, borrando as letras. Ele não a enxugou. De repente, ouviu-se o som de passos se aproximando.
Um guarda parou em frente à sua cela. Bruno, você tem visita, disse ele brevemente. Bruno ergueu a cabeça, os olhos sem vida. Quem? O delegado André Bastos, respondeu o guarda. Minutos depois, a porta de ferro se abriu. André entrou, vestindo seu uniforme, mas sem o cap. Ele trazia uma pasta fina e sentou-se na cadeira de metal em frente a Bruno. Não havia outros guardas na sala. Como você está? Perguntou André com a voz neutra, mas não dura. Bruno deu um sorriso amargo. Se alguém como eu ainda pode se dizer que está de alguma forma, talvez eu esteja bem. André o observou por um longo tempo, depois colocou a pasta sobre a mesa. Não vim para julgar. Vim porque tenho algo para te entregar. Ele tirou 2 pequenas fotos da pasta. Uma foto das 2 meninas sorrindo em um parque, outra de uma foto antiga da família, já gasta. Isso foi devolvido pela Sofia. Ela disse que se você quisesse vê-las, que não fosse com arrependimento, mas com uma oração. Bruno olhou para a foto, os lábios tremendo. Ele a tocou lentamente como se temesse que a imagem se desfizesse. Ela ainda vai ao rio? Perguntou Bruno baixinho. André assentiu. Toda tarde. Traz 2 flores de jasmim. Bruno fechou os olhos, segurando as lágrimas. Ela é mais forte do que eu, sussurrou ele. Ela sempre foi, respondeu André. Mas ela também está ferida. Sabe o que ela me disse ontem à noite? Eu não consigo perdoar, mas também não quero odiar, ponto. Bruno abaixou a cabeça por um longo tempo. Ela ainda tem um coração. Um coração que eu matei com a minha estupidez. André o olhou com um olhar calmo. Todo ser humano pode cair, Bruno. Mas poucos têm a coragem de olhar para a própria queda. A sala ficou em silêncio por alguns instantes. Do lado de fora, o canto de um galo começou a ser ouvido. A luz do sol entrava por uma fresta estreita na grade, refletindo no chão. André se levantou, arrumando sua pasta. Preciso voltar para a delegacia. Mas antes de ir, quero te perguntar uma coisa. Você ainda pensa em acabar com sua vida? Bruno olhou para o chão. Todas as noites, respondeu ele lentamente. Mas toda vez que fecho os olhos, me lembro das palavras da minha filha. Papai, não durma ainda, a história não acabou. E eu percebo que ainda não terminei de pagar por nada. Pela primeira vez, ele não sentia apenas culpa, mas também começava a entender o significado de aceitar. André assentiu, seus olhos úmidos, mas ainda firmes. Então continue vivendo. Às vezes, resistir é uma forma de punição, mas também uma forma de perdão. Bruno olhou para André e disse, obrigado por ter vindo. Por favor, diga a Sofia que eu não quero mais fugir. Só quero rezar todas as manhãs pelas minhas 2 estrelinhas. André deu um tapinha em seu ombro e se virou em direção à porta da cela. Antes de sair, ele disse, eu direi. E lembre-se, Bruno, uma oração que nasce do arrependimento ainda pode chegar ao céu, desde que seja sincera. Quando a porta da cela se fechou, Bruno voltou a se sentar no chão. Olhou para o papel que ainda não havia terminado. A caneta ainda estava lá, esperando a última frase. Ele respirou fundo e escreveu, papai vai viver, minhas filhas. Não por coragem, mas porque quero me redimir. Se o céu tiver uma porta para tolos como o papai, que sejam vocês a abri-la para mim um dia. Ele dobrou a carta com cuidado e a colocou entre as 2 fotos que André trouxera. Lá fora, a luz da manhã se tornava mais forte, atravessando as grades e iluminando seu rosto. Pela primeira vez em semanas, Bruno olhou para a luz sem fechar os olhos. Em sua mente, ele ouviu a risada suave de Nina e Rosa, ecoando como a brisa da manhã. Depois de meses de espera atrás das grades, o dia finalmente chegou. O dia em que Bruno ouviria sua sentença. O céu de Belo Horizonte estava cinzento desde a manhã. Uma chuva fina caía incessantemente, molhando o pátio do Tribunal de Justiça, que era guardado de perto pela polícia. Entre os guarda-chuvas pretos e os passos apressados dos jornalistas, uma mulher com um lenço marrom claro caminhava lentamente. Era Sofia. Seu rosto estava pálido, mas seus passos eram firmes.
Em suas mãos, ela segurava 2 jasmins brancos, ainda frescos, embrulhados em um pequeno tecido azul claro, a cor favorita de suas filhas. Dentro da sala principal do tribunal, a atmosfera era tensa. Os assentos do público estavam lotados, mas não se ouvia um único som. À frente, os juízes sentavam-se eretos com pilhas de processos sobre a grande mesa de madeira. À direita, a equipe da promotoria preparava suas anotações. E do lado esquerdo, uma pequena porta se abriu. 2 guardas escoltavam um homem algemado. Ele usava uma camisa branca surrada e calças de prisioneiro cinzas. Seu cabelo estava um pouco comprido, o rosto magro. Era Bruno. Seus passos eram pesados, mas não trêmulos como antes. Ele olhou para o chão, depois se virou brevemente. Quando seus olhos encontraram os de Sofia, sentada na primeira fila, o tempo pareceu parar. Não houve palavras nem lágrimas, apenas 2 pares de olhos que um dia se amaram, agora separados por um oceano de dor. O juiz principal abriu a sessão com uma voz calma. A audiência em nome do réu Bruno Santos está aberta. O réu está pronto para ouvir a acusação? Bruno abaixou a cabeça, respondendo em voz baixa. Pronto, meritíssimo. O promotor se levantou, lendo a acusação com uma voz monótona, mas pesada. Palavra por palavra, ele descreveu a noite do crime, as 2 vidas inocentes, as mentiras contadas para encobrir o pecado. Cada frase era como uma faca que reabria a velha ferida. Sofia segurou o tecido azul com força. Quando o promotor mencionou os nomes de Nina e Rosa, seu corpo tremeu, mas ela segurou as lágrimas. Ao seu lado, o delegado André estava sentado em silêncio, de cabeça baixa, o rosto cheio de tristeza. Ele não estava mais ali como policial, mas como uma testemunha da vida, alguém que viu um homem cair e lentamente aprender a se levantar. Quando o promotor terminou, o juiz deu a Bruno a oportunidade de falar. A sala ficou em silêncio absoluto. Bruno se levantou lentamente, sua mão esquerda tremendo, mas ele não mais olhava para o chão. Encarou os juízes e depois se virou por um momento na direção de Sofia. Meritíssimo, disse ele baixinho. Não há palavras que possam apagar o que eu fiz. Não quero me defender. Só quero dizer uma coisa. Eu matei não apenas minhas 2 filhas, mas também a mim mesmo naquela noite. Alguém na plateia prendeu a respiração. Bruno continuou, sua voz baixa, mas firme. Não pedirei perdão, porque sei que nenhum ser humano merece perdoar um pecado tão grande. Mas, se me permitirem, gostaria de viver apenas para rezar. Quero que cada respiração que me resta seja uma oração para minhas 2 estrelinhas no céu. Enquanto estava ali no tribunal, Bruno se lembrou da carta que escrevera na cela. A carta que nunca enviou, mas que salvara sua alma. Sofia cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas finalmente caíram. Ela não sabia se chorava de raiva, tristeza ou pena. Talvez fosse uma mistura de tudo. Em sua cabeça ecoava a voz de suas filhas chamando: "Mamãe, não fique triste." Ela soluçou sem som. O juiz olhou para Bruno por um longo tempo antes de falar. O réu confessou seu crime e as provas são muito claras. A lei não pode apagar o sofrimento, mas pode fazer justiça. Sua voz era calma, mas carregada de peso. No entanto, antes de a sentença ser lida, a parte da vítima gostaria de dizer algo? Todos os olhos se voltaram para Sofia. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o chão de madeira à sua frente. Então, lentamente, ela se levantou. Seus passos eram pequenos, mas firmes. Meritíssimo, sua voz tremia. Não tenho muito a dizer. Perdi tudo. Mas também sei que o ódio não trará minhas filhas de volta. Ela parou olhando para Bruno. Não posso perdoar. Mas não vou mais odiar. Porque se eu continuar odiando, morrerei junto com elas. A sala ficou em silêncio, apenas o som da chuva lá fora, batendo na grande janela de vidro atrás dos juízes. Bruno abaixou a cabeça, seus ombros tremendo. Mas desta vez não era de medo, mas de um amargo alívio. Ele sussurrou, quase inaudível: "Obrigado." O juiz então abriu o último processo, lendo com uma voz firme. Com base nas provas válidas, nos depoimentos e na confissão do réu,
Este tribunal sentencia o réu à prisão perpétua. Algumas pessoas na sala prenderam a respiração. Não era a pena de morte, como muitos esperavam. O juiz olhou novamente para Bruno. O réu demonstrou profundo remorso e cooperou com a investigação de forma honesta. A lei julga não apenas o erro, mas também a consciência do pecado. Bruno fechou os olhos. Uma lágrima caiu, mas desta vez ele sorriu levemente. Sofia também abaixou a cabeça. Em seu coração, ela sabia que talvez essa fosse a forma mais humana de justiça. Não uma morte rápida, mas uma vida longa para se redimir dos erros. A sessão foi encerrada. Os guardas se aproximaram para levar Bruno de volta à sala de custódia. Ele olhou mais uma vez na direção de Sofia. De longe, Sofia abriu o tecido azul que segurava, mostrando as 2 flores de jasmim branco. Ela não disse nada, apenas o olhou com um olhar cheio de significado. Bruno abaixou a cabeça profundamente, como se fizesse uma última reverência. Quando a porta do tribunal se fechou, a chuva lá fora parou. O céu começou a clarear lentamente. O delegado André olhou pela janela e disse em voz baixa: às vezes, Deus manda a chuva para que os homens aprendam a lavar suas feridas, não apenas a terra. Sofia sorriu levemente, olhando para o céu que começava a ficar azul. E talvez por trás daquelas nuvens, 2 menininhas estejam brincando juntas, nos observando. Naquela tarde, o pátio do tribunal esvaziou lentamente. Sofia saiu, olhando para a longa escadaria molhada pela chuva. Ela colocou as 2 flores de jasmim na beira de um pequeno espelho d'água e sussurrou suavemente: durmam em paz, minhas filhas. O papai aprendeu a se arrepender, e a mamãe está aprendendo a perdoar. O céu de Belo Horizonte ficou alaranjado, dourado. Seus raios se refletiam na água. As 2 pétalas de jasmim flutuaram lentamente, dançando sobre a superfície antes de serem levadas, carregando consigo os restos da tristeza. O delegado André, que estava atrás, observou a cena por um longo tempo e sussurrou: a justiça foi feita. Mas a redenção está apenas começando. 3 meses se passaram desde o fim do julgamento, mas às vezes o som da chuva e as palavras de Sofia ainda ecoavam nos ouvidos de Bruno. Todas as noites, quando fechava os olhos, a imagem de suas 2 filhas o visitava em sonhos. Antes a dor era como um espinho que perfurava cada respiração, mas agora, lentamente, se transformava em um arrependimento calmo. Uma ferida que não sangrava mais, apenas deixava uma cicatriz para ser lembrada. A manhã no presídio de segurança máxima sempre começava com o som de um apito e os passos dos detentos em fila. Bruno, vestindo uma camisa surrada, carregava um pequeno balde com terra e algumas mudas de buganvílias. Desde que foi designado para cuidar do pequeno jardim atrás do bloco C, sua vida se tornou mais tranquila. Ninguém o mandava, mas todos os dias ele chegava mais cedo para regar as flores, arrancar as ervas daninhas e tocar suavemente cada pétala, como se estivesse acariciando os cabelos de suas filhas. Certa manhã, um jovem guarda se aproximou e perguntou por que ele cuidava das flores com tanto esmero. Bruno sorriu levemente e disse em voz baixa: porque cada uma destas flores é um pedido de desculpas para as minhas filhas. A partir daquele dia, ninguém mais perguntou. Quem passava pelo pequeno jardim sempre via a figura de um homem magro, de cabelos grisalhos, parado em silêncio entre as flores brancas que balançavam ao vento. Em outro lugar, o delegado André estava sentado em seu escritório, olhando um relatório do presídio. Ele leu uma pequena nota no canto da página: o detento Bruno Santos demonstra bom comportamento, ajuda outros presos e atua como mediador em discussões. André olhou pela janela. A luz do sol iluminava sua mesa, fazendo sua mente vagar de volta para a noite após o julgamento. Naquela noite, Sofia foi até ele com os olhos inchados, entregando-lhe 2 flores de jasmim secas e um pequeno pedaço de papel. Delegado, se puder, por favor, entregue isto ao Bruno, disse ela com a voz rouca. Diga a ele que as crianças já foram perdoadas por Deus. Agora é a vez dele se perdoar. Alguns dias depois, André foi ao presídio. Ao chegar, viu Bruno varrendo o pátio. Assim que o viu, Bruno parou, cumprimentando-o com respeito. André entregou-lhe um pequeno envelope pardo. Bruno olhou para ele por um longo tempo antes de aceitá-lo.
Dentro, havia apenas 2 pétalas de jasmim secas e um bilhete com a caligrafia de Sofia: viva em paz, pois elas já estão felizes lá. Bruno segurou as pétalas com força, os olhos marejados. Não sei o que dizer, delegado, disse ele, baixinho. André deu um tapinha em seu ombro. Você não precisa dizer nada. Às vezes o silêncio é a oração mais honesta. Desde aquele dia, no pequeno jardim atrás do bloco C, cresceram 2 buganvílias brancas. Bruno as plantou pessoalmente. Todas as tardes, ele se sentava em um pequeno banco de madeira perto delas, lendo uma Bíblia da biblioteca do presídio. Às vezes parava de ler, olhava para o céu que mudava de cor e sorria levemente. Naquela tarde, André o visitou novamente, trazendo uma garrafa térmica de café. Eles se sentaram lado a lado no banco do jardim. Como você está, Bruno? Perguntou André suavemente. Bruno sorriu. Não sei se estou bem, delegado. Mas pela primeira vez, consigo dormir sem ter pesadelos. André assentiu lentamente. Isso é sinal de que você está começando a fazer as pazes consigo mesmo. Bruno olhou para as flores à sua frente. Eu pensei que minha vida tinha acabado naquela noite. Mas acontece que Deus ainda me deu as manhãs. Talvez porque eu ainda não tivesse terminado de aprender sobre o amor. André observou o rosto de Bruno, que começava a parecer sereno. O verdadeiro amor, às vezes, só vem depois da perda. A brisa da tarde soprava suavemente, balançando as buganvílias brancas. À distância, ouvia-se o chamado para a oração da tarde. Bruno olhou para o céu e sussurrou: eu quero que um dia, quando eu não estiver mais aqui, estas flores continuem a crescer. Para que as pessoas saibam que um dia existiu um homem tolo que aprendeu a amar novamente, depois de ter destruído tudo. André o olhou por um longo tempo e disse: você já se redimiu da melhor maneira que pôde, Bruno. Bruno sorriu, tranquilo. Não posso redimir vidas, delegado. Mas posso cuidar da pequena vida que há aqui. Cada folha que cresce me faz sentir que elas ainda existem. Não no mundo, mas no meu coração. O tempo passou. Bruno ficou conhecido pelos outros detentos como professor. Ele os ensinava a ler, a escrever e até a redigir cartas para suas famílias. Em cada carta, ele sempre escrevia a mesma frase: ainda há luz para quem quer abrir os olhos. Certa manhã, um jovem detento perguntou com inocência: Professor Bruno, por que o senhor está sempre sorrindo? Bruno respondeu suavemente: porque eu já chorei por tempo demais. As estações mudaram. O pequeno jardim agora estava cheio de buganvílias brancas e rosas vermelhas, plantadas por outros detentos. Cada vez que o vento soprava, suas pétalas dançavam como pequenas asas sob o sol da tarde. Quando André o visitou novamente, ficou um longo tempo observando o jardim. Você conseguiu, Bruno, disse ele. Bruno o olhou com olhos suaves. Eu não redimi nada, delegado. Mas parei de odiar a mim mesmo. André assentiu. Isso é o suficiente. Às vezes, Deus não nos pede para pagar pelo passado, apenas para aprendermos com as feridas. Enquanto o sol se punha atrás dos altos muros do presídio, seus raios iluminavam o rosto sorridente e sereno de Bruno. Ele olhou para o céu alaranjado e sussurrou: Nina, Rosa. Olhem. O papai está plantando luz. André permaneceu em silêncio ao lado do jardim. Pela primeira vez desde o início do caso, seu coração estava verdadeiramente em paz.